E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só o que me acontece, né? Eu acho que estão ficando sem prática. Eu gravei um vídeo inteirinho aqui para o nosso canal e agora que eu me dei conta que estava com a resolução baixa. Então eu vou gravar tudo de novo. Então, o que eu queria falar para vocês hoje é sobre o Júnior, da Sandy Júnior. Ah, quem diria? Júnior me representa. Quem diria que eu diria que o Júnior me representa lá da Sandy Júnior, mas ele me representa. Hoje eu me identifico muito com ele. Ele deu uma entrevista lá no tal do Saia Justa, é um programa que eu não assisto, tá? Mas ele acabou ficando meio viralizado faz um tempinho já que ele fez isso. Acho que foi dia 7 do mês passado. Então faz quase um mês já, mas eu só tomei conhecimento agora. Esbarrei com um vídeo reagindo a esse vídeo. E aí eu não vou fazer um reagindo, deu reagindo, enfim, né? Eu vou deixar só o link se você quiser ver o que o Júnior falou. Mas o Júnior fala umas coisas bem interessantes, tá? Ele estava falando que ele sofreu homofobia quando ele era jovem, lá, enquanto crescia. E curiosamente ele não é homossexual. Então é curioso, porque ele sofreu um tipo de ataque aí em relação à sua sexualidade sem ser homossexual. E curiosamente isso também me aconteceu. Isso aconteceu com muitos de nós na época dos anos 90. Por que acontecia isso lá naquela época? Porque tu tinha um comportamento, tu tinha que ter, né? Não que hoje não tenha. Eu acho que ainda hoje existe essa coisa dos estereótipos de macho, de homem, de tudo mais. E ainda existe na sociedade, se tu não precisa ir muito longe, tu vai encontrar ainda essa coisa de tu ser, né? Tu precisar ser de certa maneira para ser homem. Seja homem, essas coisas. Mas na nossa época, parece que a gente só tinha esse caminho a seguir, né? Eu acho que hoje em dia, com a questão de internet, rede social, esse próprio canal que eu tenho é um jeito da gente poder se manifestar. Você veja, é de autoria própria, né? Eu comecei o canal e eu falo. Então, o que impede um vídeo desse de ter notoriedade é só atingir pessoas que, né, enfim, uma compartilhar com a outra e tudo mais. Mas na nossa época lá não era só isso, né? Tu tinha que ter realmente recursos de várias maneiras, recursos técnicos, recursos financeiros, porque tu tinha que tá na TV, ir lá na TV, falar, ou no rádio, ou enfim, uma revista, alguma coisa assim. E as pessoas tinham que comprar, elas tinham que entender que aquilo era interessante para elas, de outras maneiras, né? Então acabava que a gente tinha um jeito específico de se comportar, tu tinha que seguir aquele padrão, aquele estereótipo, para ser aceito, senão tu não era aceito. E o Júnior, eu era bem diferente do Júnior, né? O Júnior era artista, ele, enfim, vivia nesse mundo das artes, e por isso pegavam muito no pé dele, né? Por ele, pela questão da sexualidade. Mas eu ia para outro caminho, mas sofrendo algo parecido, porque eu era o nerdão na época, né? E então os nerds não eram que nem hoje. Hoje ser nerd é uma coisa que está em alta, né? As pessoas não vão achar ruim de ser nerd, elas vão achar bacana ali, enfim, ou pelo menos vão te aceitar. Isso que eu tô fazendo agora, né? Eu tô usando uma blusa do Goku. Eu com 42 anos. Se eu fizesse isso na minha época lá de adolescente, iam dizer que é coisa de criança, de criançola. Cantar mulher, a gente tinha que cantar mulher, a gente tinha que ir nas minas, né? Se tu não fosse, tu era gay. E era o que eu meio que ouvia dos meus colegas e das pessoas que conviviam comigo. Olha, esse aí nem olhou pra guria e ele não gosta da fruta, as coisas dessa maneira. E não há nada de errado se eu não gostasse da fruta, né? Apesar que eu sempre gostei. Eu sempre fui um heterossexual. Nunca tive inclinação pro outro lado. Mas mesmo que eu tivesse, qual o problema seria? Isso deveria ser particular meu, deveria ser individual. E acabava sendo um problema dos outros, né? Os outros vinham em cima e te pressionavam, e isso, inclusive, tinha alguma era determinante para a tua vida. Tu tinha que tu era excluído de grupos por ser dessa forma, né? Por ser diferente. Hoje, claro, tu também tem. Eu não estou minimizando todos os problemas que pessoas de grupos minoritários têm, né? O homossexual continua sofrendo preconceito, continua sofrendo bullying e violência e tudo mais. Mas a gente consegue escancarar isso, né? A gente consegue encontrar nossos nichos. Isso também é bem interessante, né? Na rede social e nessa época de internet. Eu consigo ir lá e procurar um lugar
na internet mesmo, mas eu consigo encontrar o grupo e esse grupo é todo mundo formado por pessoas que ou me aceitam, LGBTQI+, enfim, ou por grupos específicos mesmo. Ah, aqui só tem homossexual, aqui só tem nerd, aqui só tem, sei lá, outro, patrocínio, sei lá, não sei. Mas a gente consegue se encontrar nos grupos. Onde eu cresci, uma cidade pequena ainda por cima, era muito difícil de tu encontrar esses nichos e esses grupos. De modo que a gente tinha que ser daquele jeito que o grupo da maioria era, né? Então, se tu queria ser homem, tu tinha que ser bem meu machão e tu tinha que fazer coisas que tu, às vezes, nem estava tão confortável de fazer para ser aceito. Coisa, como eu falei para vocês, de ir nas minas, de ser incisivo. Eu sempre achei isso muito desrespeitoso, por isso que eu não ficava com ninguém. Mas tu tinha que ir lá, tu tinha que ser insistente, incomodar, se passar, sei lá, para ficar com as meninas, ou pelo menos para não ficar mais demarcar teu território como homem. E eu não conseguia fazer isso, eu era muito tímido e eu não achava nem certo, então eu acabava ficando bem excluído nessas situações, né? E época anos 80 e 90 foi assim que a gente cresceu, né? Eu e o Júnior, então, né? Que o Júnior é mais ou menos da mesma época que eu. Então tem isso, assim, é bacana que o Júnior veio e jogou luz para essa história, né? Trouxe um holofote para cima disso, porque de fato a gente pode sofrer alguns tipos de violência, eu não sei se violência de repente é uma palavra muito forte, mas sofrer algum tipo de ataque por conta de como a gente é, né? De como a gente era, de como a gente é, só porque a gente não seguia um padrão. E isso é muito triste, né? É triste que a gente não possa ser livremente quem a gente independente da orientação sexual, independente das nossas escolhas, independente das nossas crenças, enfim, tudo aquilo que está lá na Constituição, que é tão bacana que está lá, na prática é bem difícil de botar, de acontecer. Então, fiquei bem feliz aí com esse vídeo que o Júnior traz, né? Me identifiquei bastante com ele, então, reforçando, o Júnior me representa. Digam aí nos comentários, pessoal, o que vocês acham? O Júnior também representa vocês? O que vocês acham aí de toda essa história? O adendo, né? E aí, por conta de tudo isso que eu vivenciei na minha adolescência e na idade jovem adulto, o que eu fui fazer? Psicologia, para me entender. E o que é a psicologia? Uma profissão que é tradicionalmente de mulheres. Então, eu sofri mais um cadinho lá dentro da psicologia por conta de achar que eu não tô no lugar certo, porque eu devia escolher uma profissão de homem, blá blá blá. Tem um bom tempo nesse conflito, sabe? Até que hoje em dia eu não tenho mais esse conflito, consegui passar adiante, mas veja quanto tempo que leva pra gente conseguir superar essas coisas, né? Então seria muito melhor se a gente pudesse processar essas coisas de uma maneira mais fluida, para daí a gente não sofrer tanto, para daí chegar às conclusões que a gente precisa chegar, né? Bom, é isso, agora sim, eu vou encerrar. Forte abraço para todo mundo e até a próxima aí.